Muitos filhos são dádivas que nos enobrecem. Se são altos e fortes, bonitos e graúdos, lindos pimpolhos que a todos enternecem. Mas se um deles é gago, vesgo ou mudo, toda a gente o maltrata, rejeita, humilha. Às vezes é esse pirralho, contudo, que traz a fortuna para a família. Oi, eu sou a Sassu. Oi, eu sou a Elisa. Bem-vindos ao FUC. Nós vamos contar um conto de Charles Perrault, que conta a história de dois lenhadores que tinham 7 filhos, todos meninos. O mais velho tinha 10 anos e o mais novo tinha 7. Para explicar essa pouca diferença de tempo para 7 crianças é porque a mãe às vezes dava luz a mais de uma criança por vez. A família era muito pobre e não tinha condição de sustentar tanta gente. O mais novo desses 7 filhos era muito pequeno. Ele nasceu do tamanho de um polegar. Porém, ele era o mais sagaz e perspicaz de todos os irmãos. A família, um ano, foi acometida por uma miséria muito grande, onde os pais não viam solução para criar os seus filhos. Nessa situação difícil, o lenhador conversou com a sua esposa e ele via que a solução nesse caso seria abandonar as crianças ao vê-las definhando de fome. A mulher não concordou com essa ideia do marido dela, sempre falava que não, mas a partir desse discurso, desse argumento dele, ela falou que sim, né, que essa seria a única saída para eles naquela situação, naquele momento. O pequeno polegar, ele escuta o pai e a mãe dele conversando sobre esse assunto e fica matutando durante a noite o que ele vai fazer para resolver essa situação. Ele então vai para o quarto dele, tenta dormir, mas não consegue. No outro dia ele acorda e vai perto do riacho que tinha perto da casa deles. E pega seixos brancos e coloca dentro do bolso e volta para casa. Assim que ele chega em casa, os pais arrumam as crianças e saem por uma floresta muito densa. Eles adentram essa floresta, vão alguns metros, mas de tão densa que essa floresta era, é que se a 10 passos de distância você não via mais ninguém. Eles chegam numa parte da floresta e começam a cortar lenha, observando as crianças para ver se elas estavam distraídas. E elas realmente estavam, colhendo gravetos no chão para montar feixes. Ao perceber a distração das crianças, eles pegam e fogem por um atalho de volta para casa. Ao se verem sozinhas, as crianças se desesperam e começam a gritar muito. O pequeno polegar viu que os irmãos estavam desesperados, mas ele disse que tinha uma solução para aquilo. E começou a seguir os seixos de volta para casa. Mas os lenhadores, assim que chegaram em casa, receberam a visita do chefe da aldeia, que foi lá pagar para eles 10 escudos, que eram o dinheiro da época, assim, na história. Que eles nem esperavam receber mais esse dinheiro. Então, apressadamente, a esposa pegou esse dinheiro e foi até o açougue da vila e comprou 3 vezes mais carne do que 2 pessoas consumiriam. Chegou em casa, ela e o marido se alimentaram e ficaram se lamentando, sem saber que os meninos estavam escondidos atrás da porta. E ao ouvir o lamento da mãe, os meninos se apressaram em dizer que estavam lá. Os pais o acolheram, os alimentaram e a família foi feliz. Bom, a família foi feliz até quando o dinheiro durou. Assim que o dinheiro acabou, eles se viram novamente naquele estado de miséria. Voltando ao estado de miséria, como o anterior ou até pior, o lenhador e a sua esposa decidiram de novo, mais uma vez, abandonar as crianças na floresta. E mais uma vez o pequeno polegar escuta essa decisão. Ele voltou para o seu quarto e ficou tentando achar uma solução, só que ele não via até o momento nenhuma. Então, no outro dia, ele tentou achar uma solução, mas não conseguiu. Não conseguiu abrir a porta para ir até o riacho pegar mais seixos brancos para deixar pelo caminho. Foi quando a mãe dele, dos seus irmãos, chegou com pães para cada um. Ela deu um pão para cada um. E ele viu ali a saída. Ele pensou em juntar as migalhas e jogar as migalhas pelo caminho. Então ele recolheu todas e guardou no bolso. O lenhador então juntou todos eles e foi para a floresta. Chegando lá, ele se embrenhou cada vez mais
dentro da floresta com as crianças, cada vez mais denso, cada vez mais fechado. Quando eles estavam numa situação bem assim, perdida, eles entraram por uma trilha, o lenhador e a sua esposa, numa trilha bem diferente, bem escondida, e deixou as crianças ali. Então, eles começaram a ficar perdidos, né? A se perguntar cadê o pai e a mãe. Então, o pequeno polegar falou assim, eles foram embora, mas eu vou conseguir levar a gente de volta para casa. Foi quando ele começou a procurar as migalhas de pão, mas não achou nenhuma. Ele percebeu que os passarinhos estavam comendo as migalhas de pão. Então, ele começou a se lamentar também, e eles começaram a entrar em desespero. Aí caiu a noite, eles começaram a sentir frio e começou a chover, uma chuva muito grossa. Então o pequeno polegar teve uma ideia de subir em cima de uma árvore e procurar um ponto, alguém, alguma coisa perto para que eles pudessem se abrigar. Foi quando ele avistou uma luz bem distante. Então ele desceu da árvore e convenceu seus irmãos a ir de encontro a essa luz. Eles caminharam e chegaram perto de onde estava emanando essa luz. Ele bateu, era uma casa. Aí ele bateu na porta dessa casa e uma senhora abriu a porta. E ela perguntou, o que vocês querem? Aí ele narrou a situação, falou assim, olha, minha senhora, a gente está precisando de ajuda. Se a senhora não podia, pelo menos dar uma acolhida pra gente? Aí essa senhora começou a chorar, falou assim, nossa, que infortúnio de vocês baterem justamente na porta da casa de um ogro que come crianças. Isso, então pedindo piedade à senhora, que era muito bondosa, para pelo menos ela esconder eles, para eles terem, se eles ficassem fora da casa, eles provavelmente seriam devorados por lobos. Então, sentindo pena das crianças, ela pegou as crianças e levou para dentro e os deixou frente à lareira, quando fortes pancadas na porta foram ouvidas. Ela rapidamente pegou as 7 crianças e escondeu debaixo da cama, e abriu a porta para o ogro, que era seu marido que havia acabado de chegar. Então ele, mesmo com o banquete que ela havia acabado de preparar para ele insistia em dizer que estava sentindo cheiro de carne fresca. Por mais das desculpas que a esposa dava, ele insistia que ele estava sentindo cheiro de carne fresca. Foi que ele achou os meninos e acusou a esposa de estar escondendo eles. Porém, ele se sentiu feliz, porque ele teria um refinado banquete para seus amigos que iriam visitá-lo. Então, prestes a degolar as crianças, a mulher fala para ele não fazer isso, que era muito cedo ainda, que ele podia deixar para amanhã, que ele já tinha muita comida e que acabaria estragando, por assim dizer, a carne das crianças. Então, levando assim por essa desculpa que a esposa deu, ele mandou ela alimentar as crianças e pôr elas para dormir. Feliz porque ela conseguiu salvar os meninos, pelo menos por uma noite, ela alimentou os meninos e os levou para dormir. Ela e o ogro tinham 7 filhas, todas meninas, que tinham peles brancas e macias e dentes pontiagudos. Elas dormiam juntas numa cama grande. E no mesmo quarto havia uma outra cama igual, onde a esposa colocou os meninos. Assim que ela saiu, o ogro se alimentou e bebeu além da conta e foram dormir, o pequeno polegar começou a ouvir os roncos do ogro. E ele pensou que esse ogro poderia em algum momento acordar e ver que tinha feito um grande estardalhaço por não ter degolado ele e os irmãos. Então ele foi até as meninas, que possuíam belas coroas de ouro na cabeça, e delicadamente tirou uma por uma. Assim como foi até os seus irmãos, retirou o seu gorro e o dos irmãos, colocando em sua cabeça a coroa de ouro e em cada um dos irmãos uma também, e na cabeça das meninas ele colocou os gorros. O ogro acordou no meio da noite e percebeu que realmente ele tinha se enganado e que era melhor degolar as crianças antes que elas fugissem. Foi até o quarto e tateou a cabeça do pequeno polegar e de seus irmãos, sentindo assim as coroas de ouro. E foi até a cama das filhas, onde tateou, sentiu o gorro dos meninos e degolou todas as suas filhas. Bom, pela manhã, o ogro viu o que ele tinha feito, que ele tinha degolado as suas filhas, e decidiu que isso não iria ficar barato para o pequeno polegar e seus irmãos. Então ele vestiu a sua bota 7 léguas e foi ao encalço do pequeno polegar e seus irmãos. Foi atrás deles.
E pela floresta ele andou muito, né, com a sua bota 7 léguas, ele andou por riachos, andou pela floresta e ele se viu muito cansado. Então ele decidiu parar para descansar. Então ele sentou embaixo de uma árvore, só que ele estava muito cansado. E aí ele sentou e adormeceu e começou a roncar. Então o pequeno Polegar e seus irmãos que estavam perto ouviram o ronco dele e foram até lá para ouvir, né, para ver o que era aquilo que estava fazendo muito barulho. Então eles se depararam naquela situação do ogro dormindo. Aí ele pegou e teve uma ideia e falou para os irmãos dele: olha, vocês voltem para casa que eu tomo conta a partir daqui. Aí os seus irmãos escutaram ele e voltaram para casa. Ele ficou lá e arrancou as botas 7 léguas do ogro e vestiu. As botas, sendo mágicas, elas se moldavam de acordo com a pessoa que vestia elas. Então imediatamente elas diminuíram e ele teve uma ideia e já foi direto para a casa do ogro. Chegando lá, ele encontrou a ogra chorando, né, com as suas filhas degoladas, e ele falou assim para ela: rápido, o seu marido está em perigo. Porque os assaltantes pegaram ele, estão fazendo ele de refém, e eles estão pedindo quantias enormes de dinheiro, de ouro, que você tiver, para você juntar tudo que eu vou levar. Por isso que eu vim com as botas. Eu vou para mostrar também que foi o ogro que me deu as botas. Ele falou: ó, vá, leve, toma as botas, coloque ela, que você vai ser mais rápido e vai provar que fui eu que te dei. E ela acreditou naquilo. Ela pegou tudo que ela tinha em casa, juntou tudo e deu pro pequeno Polegar. E ele pegou tudo e já foi embora. E ele foi direto para a casa dele. Chegando lá, ele foi recebido com muita alegria. Então, eis a moral da história, né? Que foi o que eu li no começo do vídeo. Ninguém esperava muito do pequeno Polegar porque ele era pequeno, ele era franzino, mas ele era muito esperto. Então ele, com toda a sua perspicácia, conseguiu salvar toda a sua família. Eu não voltaria para aquela casa, não. 2 vezes, cara! Muita coragem, né? Poxa vida! Bom, então é isso. Nós tivemos um conto essa semana. Teremos mais contos por aí, né? Então, um beijo. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Aqui na descrição também tem o nosso site, onde você pode entrar em contato com a gente. Agora a gente tem uma página no Facebook também. O contato da página do Facebook leva direto ao site. Então qualquer sugestão, qualquer dúvida, manda pra gente por e-mail que a gente vai ler, a gente promete. E comenta aqui se você tá gostando, sugestões também. Até se não estiver gostando, avisa pra gente. Então, até semana que vem. Tchau!